eu vou ensinar as minhas alunas, e ex-alunas também, algumas já até concluíram a formação, eu vou ensiná-las a quê? A fazerem uma proposta para oferecer para as empresas, para venderem a Lei 14.831, que é aquela lei que vai certificar as empresas, ok? Que promovem a saúde mental no trabalho. E eu vou incluir também nessa mentoria as alterações da NR1, da norma regulamentadora 1, que a partir do ano que vem, do começo do ano que vem, as empresas já serão obrigadas, né, a apresentarem ações que estão ligadas à saúde mental no trabalho, porque a saúde mental no trabalho, saúde mental passa a ser um risco, né, um fator de risco no contexto do trabalho, está incluído na NR1. Mas e daí? Como que as empresas vão se posicionar? Elas vão precisar fazer alguma coisa, porque a lei vai exigir isso, vai ter fiscalização. E aí nós vamos poder realmente oferecer para as empresas este serviço. Todo serviço que você oferece para empresas que estejam ligados a alguma exigência legal, a uma lei, uma legislação, você tem muita facilidade de vender. Por quê? Porque é um tipo de serviço que vai gerar para a empresa, se ela não fizer, um risco, ou um risco trabalhista, ou um risco financeiro, ou um risco reputacional, né? A imagem dela, a reputação dela enquanto empresa pode ficar comprometida, ou um risco de processo, processo enquanto gestão, né? Então, o que as empresas fazem? Elas não querem correr esse risco. E aí elas investem nas intervenções, nos serviços, principalmente de consultoria, né? Quando há uma relação, uma exigência legal. Isso, o que significa? Significa que você está oferecendo algo que vai ajudar a empresa numa prevenção, que vai ajudar a empresa a não ter prejuízo, que vai ajudar a empresa a não comprometer a reputação dela. Claro que a empresa vai fazer. Eu lembro, isso foi do começo, talvez algumas de vocês nem tinham nascido. Quando eu me formei na psicologia, eu me formei e já fui contratada pela empresa onde eu fazia estágio de psicologia organizacional. Trabalhando, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, nessa indústria, era uma indústria de confecções. Quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu já tinha 1 ano de estágio que eu tinha feito nessa empresa. Na época, isso, né, em 1987, né, muitos de vocês nem tinham nascido, né, mas vamos lá. O Vale Transporte passou a ser obrigatório. Então, veio uma lei que determinou que as empresas tinham que conceder Vale Transporte para os seus funcionários. E quem não desse o Vale Transporte ia ter uma punição, ia ser fiscalizado e, né, os fiscais do Ministério do Trabalho iriam autuar a empresa. O que as empresas tiveram que fazer? Tiveram que se organizar e tiveram que conceder o Vale Transporte para os seus funcionários, né, dentro lá do que a legislação previa e tal. Então, isso é importante que você não perca de vista. Sempre que tiver uma lei que vai exigir que as empresas façam algo em relação aos seus trabalhadores, e que envolve os seus trabalhadores, e se você quer vender o seu serviço para a empresa em saúde mental ou em desenvolvimento humano para poder fazer R$10.000 por mês, mesmo que você não tenha experiência na área, ok? Sim, você vai ter muitas chances de vender esse trabalho. Então, na segunda-feira, eu vou fazer essa mentoria, né, onde eu vou abordar tanto a Lei 14.831 quanto as alterações da NR1, né, para ensinar minhas alunas como que elas podem, tem alunas e tem mentoradas, né,
como que elas podem vender esse serviço para empresas. Porque se você não souber como oferecer, né, que tem que ter também algumas estratégias que são bem importantes, né, nesse momento, que você vai contatar a empresa, que você vai apresentar a proposta para a empresa, que você vai falar o porquê, né, dessa importância, que daí você corre o risco de não conseguir vender. Né? Então, você acaba não efetivando essa venda. E também, né, é interessante que na faculdade, né, eu fiz universidade lá em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, eu não aprendi a vender os meus serviços como psicóloga. E eu sempre quis a área organizacional, desde quando eu entrei na psicologia. E até hoje eu ouço isso de muitas psis. A faculdade não nos ensina a ser empreendedoras, não nos ensina a vender o nosso trabalho. E esse é o grande calcanhar de Aquiles de psicólogos e psicólogas, né? Que é vender o trabalho. Né? E como vender com um cuidado ético, como vender de uma forma que a empresa, nessa relação que você estabelece com o cliente, você sim considere os aspectos éticos, né, que são estabelecidos lá no nosso código de ética, e claro que também tem a ver com seus valores pessoais. Né? Então, é uma situação que tem que tomar alguns cuidados, tem, mas não é impossível. Se você tiver as estratégias certas, você vende o seu trabalho. E eu estou falando de um lugar onde eu faço isso há 22 anos. Né? Então, eu aprendi muito, estou aprendendo ainda muito, né? Tenho investido em mentorias para eu poder aprender cada vez mais, né? Para você ter uma ideia, eu invisto em torno de... amanhã vai vencer a fatura do cartão e vem as 2 mentorias para eu pagar, quase 16 mil por mês para a minha empresa. Né? Então, é um investimento para a minha empresa, onde eu e meu filho participamos de 2 mentorias, onde nós estamos buscando aprender, né, vários processos aí, né, dessa relação com o nosso produto, o nosso serviço, mas também de aprender a como vender. E isso é um desafio. Mas quando você vende serviço, quando você vai para as empresas, né, e vai vender o teu trabalho, não é no molde, no formato de uma venda tradicional, de uma venda de um produto, né, que está ali tangível, por exemplo, esse própolis aqui, né? Se eu vou vender esse própolis, ele está aqui, está tangível. Eu posso falar dos benefícios que ele tem, eu posso falar de propriedades científicas, enfim, dele, né, do própolis, dos outros componentes que estão aqui. Mas ele é tangível, ele está palpável aqui. Né? O nosso serviço que nós vendemos para as empresas não é tangível muitas vezes, né? Ele é serviço. A não ser que seja um produto. Você pode vender serviço ou vender produto. Serviço não é tangível. Agora, o produto é tangível, né? Que é o caso, né, do própolis aqui. Ele é tangível. Mas um serviço não é tangível. Se um serviço não é tangível, quando você vai vender para a empresa, então você tem que ter algumas estratégias, né, que realmente possa mostrar para a empresa quais os ganhos que ela vai ter se ela contratar o teu trabalho, se ela comprar os seus serviços, tanto em saúde mental quanto em desenvolvimento humano. E nós não aprendemos isso na faculdade.